Hoje, domingo, dia 22 de março de 2026, o Fluminense, nesse momento, ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte da vitória diante do Atlético Mineiro, no Maracanã, por 1-0. Vitória essa que colocou a gente na terceira colocação. O Fluminense é o terceiro colocado. Ainda tem os jogos da rodada. O Fluminense pode ser ultrapassado por Bahia, por Flamengo. O Flamengo pode igualar o número de pontos. Flamengo que enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. O Bahia que enfrenta o Remo lá no Mangueirão, lá no Pará. O Coritiba também tem 13 pontos. E o Coritiba joga contra quem? Pega o Atlético Paranaense, clássico, na Arena da Baixada. Então, assim, eu vejo grandes possibilidades do Fluminense passar esse período da data FIFA aí na terceira colocação, empatado com o São Paulo, que tá na segunda colocação. Tá num viés de baixa, o São Paulo tá vindo de 2 derrotas. Perdeu o último jogo, deixa eu só confirmar aqui. Rodada 7, quer ver? Rodada 7, São Paulo perdeu. São Paulo perdeu ontem pro Palmeiras. Perdeu pro Atlético Mineiro, né? Então, assim, o São Paulo tá vindo de 2 derrotas num viés de baixa e o Fluminense tá vindo de uma vitória, perdeu pro Vasco, ganhou do Atlético Mineiro. Eu falei na live ontem à noite que o principal problema do Fluminense hoje é também a sua principal solução. A gente tá falando desse cara aqui, ó, Luiz Beldia. Eu fiz essa arte aqui e postei no nosso Instagram hoje, e acho válido trazer pra vocês aqui também, que o Fluminense é o clube da Série A com mais vitórias desde a estreia do Luiz Beldia. Então, quando o Beldia assumiu o Fluminense lá em setembro, se eu não estou enganado, vou até dar uma pesquisada aqui. Vou te falar o dia exato, quer ver só? Estreia, Zubeldia, Fluminense. Ele estreou no dia... Cadê? Vencendo o Botafogo por 2-0 no Maracanã. Tá, não, aqui não fala. Dia 28 de setembro. Finalzinho de setembro. De lá pra cá, vamos contar a partir de outubro, tá? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Nos últimos 6 meses, rapaziada, a gente não tá fazendo um recorte de 6 jogos nem 6 semanas, não. Eu tô falando de 6 meses. Nenhum outro time do Brasil, eu disse, nenhum outro time do Brasil ganhou mais jogos que o Fluminense. Não tem Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores, não tem Palmeiras com seu super time, não tem ninguém que tenha vencido mais jogos depois que o Zubeldia assumiu o comando do Fluminense. É mérito só dele? Não, mas passa muito pelo trabalho dele. Dezão, você mudou de opinião, você está passando pano para o Zubeldia. Porra, não começa não, mano. Se você tem um cérebro do tamanho de um feijão, esse vídeo aqui não é pra você. Agora, se você está disposto a conversar, a me ouvir e depois deixar a tua opinião aqui nos comentários, fica aqui, tá bom? O que acontece? Esse vídeo aqui ele foi inspirado num debate que tá rolando exatamente agora na Tropa do Sentimento. O que é a Tropa do Sentimento? A Tropa do Sentimento é o nosso grupo do WhatsApp. É um clã, eu chamo de clã, porque esse grupo é um prosseguimento aqui do nosso canal. Se você quiser fazer parte dele, aqui tá o QR Code, tá? E eu não tô gravando esse vídeo pra fazer propaganda do grupo de membros, não. É só uma coincidência mesmo. É porque a discussão que tá rolando no grupo me inspirou a fazer esse vídeo. Se você se tornar membro do canal do Plano Grená, Tricolor ou Dourado, você tem direito a fazer parte desse clã, do nosso grupo do WhatsApp, que é o único grupo que eu participo. Beleza? Tirando grupos profissionais e de escola do meu filho e tal, é o único grupo que eu participo, além, claro, do Dezão FC lá, dos membros do Dezão FC também. Eu quero dar minha opinião aqui antes de eu ler pra vocês aqui o que me inspirou a gravar esse vídeo. O Zubeldia, eu falei ontem que ele é o principal problema do Fluminense hoje. Por quê? Porque ele tá indo por um caminho que a gente já conhece, né? Ele tá indo por um caminho de Fernando Diniz, ele tá indo por um caminho de Mano Menezes, ele tá indo por um caminho de Renato Gaúcho. Que é o quê? A teimosia, a confiança no que aquilo que ele tá fazendo tá certo e sendo que ele tá errado. André, mas quem é você pra dizer que ele tá errado? Eu não sou ninguém. Assim como não era ninguém também quando a gente reclamava do Renato Gaúcho e ele saiu perguntando se queria ver algum estrangeiro fazendo um trabalho melhor do que o dele. O Zubeldia chegou e tá fazendo um trabalho melhor do que o dele. Ele saiu falando que ele estava sendo por causa dos gênios da internet e agora, recentemente, numa entrevista pro Romário,
Renato Gaúcho se disse arrependido de ter pedido demissão do Fluminense. Ou seja, a gente não é tão burro assim, né? E quando eu falo a gente, eu não tô falando de mim, não, tá? Tô falando nós, torcedores do Fluminense, que elogiamos e criticamos na mesma proporção. Exclui dessa contagem os passa-pano, baba-ovo e os haters, que reclamam de tudo o tempo inteiro. Exclui essa galera, exclui os extremos e deixa a galera que elogia e critica na mesma proporção. E isso não depende se o time vai ganhar ou se vai perder. Até porque a gente já vem tecendo algumas críticas aqui, inclusive em jogos de vitória como o de ontem. Então, para esse vídeo não ficar com 50 minutos, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O Zubeldia vem fazendo um excelente trabalho. E há 10 dias atrás, mais ou menos, 10, 15 dias atrás, eu tava aqui elogiando demais ele, falando que eu tava zubeldiado e tudo mais. Só que de lá pra cá aconteceu muita coisa. É aquela frase clichê que o futebol é dinâmico, ela é verdadeira, né? De lá pra cá o Fluminense passou por algumas situações, por exemplo, ganhando do Atlético Paranaense por 2-1, com um jogador a mais, um tempo e meio, e o time recua, sofre o empate, só venceu o jogo num gol, não vou falar que é gol cagado, porque o Arana chutou pra fazer o gol, mas a gente ganhou aquele jogo ali na benção João de Deus, né? Porque foi o gol aos 50 do segundo tempo, num bate-rebate dentro da área, o Lúcio perdeu a bola, o zagueiro cortou, a bola veio na direção do Arana, ele deu um bicão, gol, acabou. Era pra gente ter empatado aquele jogo. Ah, por causa do Zubeldia? Também. Demora a mexer e mexe errado. Contra o Vasco, não precisa nem falar, né? E aí entra o copo meio cheio e o copo meio vazio. Durante 60 minutos, primeiro tempo inteiro, e até os 15 minutos do segundo tempo, o Fluminense deu aula de futebol e amassou o Vasco. O Vasco não via a cor da bola. Tava 2-0, podia ser 3-0, 4-0. A partir daí, o time deu um apagão. Mais uma vez, ele mexeu errado e o Fluminense sofreu a virada. Ontem, mesma coisa. Se não fosse o Fábio, o Fluminense teria sofrido o empate aos 50 minutos do segundo tempo. Rapaziada, a gente tá falando aí menos 4 pontos, tá? E com menos 4 pontos, se o Fluminense tivesse empatado com o Atlético Paranaense, que seria um resultado normal, porque a gente fez o gol aos 50, não é muito comum. E se o Galo tivesse feito esse gol ontem aos 50, o Fluminense teria empatado com os dois Atléticos, Paranaense e Mineiro. E aí, com menos 4 pontos, o Fluminense teria 12. Estaria agora ocupando a 7ª posição à frente do Grêmio, que tem 11. Mas ainda joga hoje. Então, assim, Fluminense, os times todos que estão atrás, se vencesse, a gente podia cair quase para a segunda folha da tabela. O Vasco tem 8 pontos, iria para 11. A gente ficaria na 9ª colocação, mais ou menos, ali. A gente sairia da 3ª para 9ª. E isso poderia ter acontecido com tranquilidade, pô. O Zubeldia tá errando. E eu não digo nem na escalação principal, não, porque ele ontem, por exemplo, tirando o Freitas, acho que ele botou o time em campo que eu considero titular. A exceção do Freitas. Ah, você fala muito mal do Freitas, irmão. Não adianta vir com a narrativa que ele é um próprio coitadinho, que não pode criticar ele. Ontem ele fez até um jogo bom, mas errou pra caramba. Só que os erros dele não originaram gols do Galo, do Atlético. Gol do Atlético. Mas ele errou, quase faz um gol contra, sem querer. O Fábio saiu errado, a bola bateu nele e foi pra cima. Não entrou porque Deus não quis. Ah, a culpa é dele? Eu não sei, cara. Eu só sei que ele tá sempre na cena do crime. Cena do crime é modo de falar, né? Toda vez que acontece alguma coisa de errado com o Fluminense, tá o Freitas envolvido, de uma forma ou de outra. Então, não é porque ele fez um jogo bom ontem, nota 7, não errou nenhum lance que originou o gol do Atlético, eu vou falar aqui que ele é legal, tem que ficar. Não, tem que sair do time. Continuo com a mesma opinião. Apesar dele ter feito um bom jogo ontem. Tirando isso, ele botou o Arana na lateral esquerda, mas na coletiva falou que o René é o titular. Botou o Guga na lateral direita, acertadamente. Guga participou do gol do Fluminense, foi ele que deu passe pro Canóbio cruzar. E ele deu a entender também que o Samuel é titular. Botou o Castilho fez o gol. Botou o Savarino titular pelo 3º jogo seguido, mas poderia ter colocado antes. Se o Savarino tivesse sido titular na final do Carioca, talvez a gente tivesse hoje uma faixa pendurada aqui, campeão Carioca 2026. As teimosias do Zubeldia tá complicando. Por outro lado, eu tô achando uma galera aí muito radical, pedindo fora Zubeldia, xingando ele, falando que ele é horroroso. Preste atenção nesse comentário aqui, do Davi, membro do canal, e me digam se vocês concordam ou não. E esse comentário dele aqui, e eu vou ler outros comentários aqui, que me chamou a atenção para gravar esse vídeo. O Davi escreveu o seguinte: Zubeldia é técnico paneleiro, covarde e teimoso. Demora a mexer no time. É arrogante e segue fazendo tudo do seu jeito, só para provar que está certo. Alguém conhece alguém assim? Vocês sabem para quem que ele tá se referindo, né?
Ele tá fazendo aqui uma comparação com o Diniz. Tá? Continua o Davi na mesma mensagem. Ele fede a fracasso e vai pôr a perder tudo que ainda faz e dá certo no Fluminense. Já avisou que vai desprezar a base do clube. Vai sucatear Xerém, igual sucateou Cotia, lá no São Paulo. Querem saber quem é esse perdedor? Perguntem a um São Paulino, disse o Davi. No Fluminense já tá na conta dele uma Copa do Brasil 2025. Não acho. Um Carioca 2026. E um vexame da virada para o lixo do Vasco, escreveu ele aqui. Alguns podem me achar extremista, mas na verdade, minha profissão exige de mim ler o indivíduo para ter um direcionamento. O Davi é fuzileiro naval. Podem printar. Quero muito estar errado e ser feliz. Mas esse camarada tem traços característicos de alguém assim. Estou errado? Aí marcou aqui uma galera. Pô, Davi, eu acho que você está certo em alguns sentidos e eu acho que você está errado em outros. Por exemplo, técnico paneleiro. Eu não acho ele paneleiro. Paneleiro? Qual jogador nesse elenco do Fluminense aí que ele não deu oportunidade? Só o Milan que chegou agora, por enquanto. Qual foi o outro jogador que ele não deu oportunidade? Ele pode fazer escolhas erradas. Por exemplo, na convicção dele, ele é convicto de que o René e o Freitas são titulares absolutos. Eu acho que ele tá errado. Mas ele dá chance pro Arana jogar. Arana jogou titular ontem. Então, acho que isso é uma convicção e não uma teimosia. Não um ato dele ser paneleiro. Covarde? Cara, ele arregou contra o Flamengo na final do Carioca. Teve medo, respeitou demais o Flamengo e acho que por isso o Fluminense perdeu o título nos pênaltis. Acho que em alguns momentos ele é covarde. Teimoso também, tá? Você falou que ele fede a fracasso, né? E vai perder tudo que ainda fez e dar certo no Fluminense. As coisas que ele fez, as coisas que dão certo no Fluminense são mérito dele também, né? Se o Fluminense é o time que mais venceu desde quando ele chegou no futebol brasileiro, no Fluminense, vai muito pelo trabalho, passa muito pelo trabalho dele, né? Então, concordo que ele pode colocar tudo a perder com a teimosia dele. Eu falei isso aqui na live ontem. Mas tudo a perder que ele mesmo fez. Concorda comigo? Já avisou que vai desprezar a base do clube, igual fez com o Cotia. Isso aqui ele realmente deu uma declaração. O ar-condicionado não quer gelar não, cara. Eu tô com um calor miserável aqui, mano. Agora ligou. Eu falo com vocês, eu começo a suar, mano. Ele já avisou, realmente. Ele deu uma entrevista lá pro Diário Olhar, falando que não gosta muito de usar jogador da base, que ele usa 1 ou 2 no máximo, e que dá muito trabalho. Já gravei vídeo aqui sobre isso. Não é mentira. Ele falou realmente, ele não usa realmente. Né? Mas, por outro lado, fica a pergunta. Qual o jogador da base que ele poderia usar efetivamente hoje? Eu diria Fidelis, na lateral direita, só. E botar o Davi Schwindt na zaga no lugar do Igor Rabelo, no banco de reservas, que eu tô falando, tá? Fidelis no banco, dando uma oportunidade ali num jogo ou outro. Não pode ser titular, você tem o Guga, você tem o Samuel, mas eu acho que o Fidelis poderia ser mais utilizado e o Davi Schwindt no lugar do Igor Rabelo. Fora isso, quem? Matheus Reis, mas se machucou e o Riquelme não mostrou até agora pro que veio. Então, essa safra de Xerém também é ruim, né? Falou, querem saber quem é esse perdedor? Pergunta é um São Paulino. Pô, cara, eu já falei sobre a Libertadores 2024, né? O Zubeldia poderia tranquilamente ter sido campeão da Libertadores 2024. Ah, mas não foi. Mas a culpa não foi dele. O Lucas perdeu o pênalti no tempo normal, que poderia ter classificado o São Paulo diante do Botafogo, no tempo normal, né? E depois perdeu nos pênaltis, que a culpa também não é dele. Então, falar que ele não ganhou título nenhum com o São Paulo, quem ganha título com São Paulo e São Paulo? E todo respeito ao São Paulo. Dorival ganhou a Copa do Brasil e o Crespo ganhou um Paulista 3 anos atrás, 4 anos atrás. Quem mais? Quem ganha com São Paulo? São Paulo tá num momento dificílimo da sua história também, né? Aquele São Paulo do Zubeldia poderia sim ter chegado à final da Libertadores. Aí sabe-se lá o que ia acontecer contra o Galo. Enfim, eu achei... Aí aqui, né? Aí começa a comentar... Cadê? Aí um amigo aqui comentou, esses técnicos se auto-sabotam. Alguém aqui chamou ele de patético. Aí, vamos lá. Eu quero ver alguém comentando o Davi. Ele mesmo tá comentando a postagem dele. Enfim, aqui, ó. Cara, como já disse aqui no grupo, não critico mais ou discordo de quem quer a saída dele. Porque talvez vocês tenham razão em pedir a saída agora. Em pedir a saída. Agora mesmo que alguns achem loucura. É porque não tá sem vírgula aqui, né? Mas agora, que mesmo que alguns achem loucura e tal, pelos números alcançados até o momento. Mas uma coisa que concordo 100% com você é que temos que ter em mente é que não quero ser feliz e não ter razão. Eu quero ser feliz e não ter razão. Cara, pedir a demissão do Zubeldia agora, pra mim, é um ato, radical
e muito errôneo, na minha opinião, cara. Pô, pedir a demissão do treinador que colocou você na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Poderíamos ser líderes se ele tivesse ganho do Vasco. Poderíamos ser líder na próxima rodada, dependendo da combinação de resultado. O técnico, como eu coloquei na imagem aqui, que mais ganhou no Brasil, desde quando chegou, 23 vitórias em 6 meses. Repito, ninguém ganhou mais do que ele. Nem Abel, nem ninguém. Pedir a demissão dele porque ele tá cometendo erros. Cara, eu respeito a opinião de vocês. Eu só queria deixar claro aqui uma coisa. Vocês acham que pedindo a demissão dele vai vir algum outro treinador que seja perfeito e não cometa erros? Será? Qualquer outro treinador que vier vai cometer erros. Talvez menos ou mais do que ele, mas não existe treinador perfeito não, tá? Então esse vídeo aqui é um vídeo de ponderação. A gente precisa ponderar as coisas, pô. A gente tá vivendo um mundo muito extremista e radical. E eu sou cada vez mais combativo a esses. E eu não tô falando do meu amigo Davi Justo, fuzileiro naval, não. Eu adoro o Davi, tá? É a opinião dele e respeito. Mas vários torcedores do Fluminense pensam assim hoje. E provavelmente você vai ser um desses e vai estar comentando aqui nesse vídeo. Mas eu não sou contra você. Eu sou contra a ideia do extremismo, do radicalismo. Não é mais fácil a gente cobrar que ele pare de cometer erros, que ele melhore a teimosia dele e faça um ajuste fino no trabalho dele para o Fluminense continuar caminhando em busca de título do que pedir a demissão dele? Será que não é melhor cobrar uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, ao invés de pedir para ele sair? Porra, eu não vejo muito sentido pedir a saída do Zubeldia, não, cara. Na verdade, eu não vejo o menor sentido. E você não vai poder nem vir aqui e falar pra mim assim, tu tá falando isso porque ganhou do Galo. Se tivesse empatado, eu ia falar a mesma coisa. Só que eu ia falar assim, ó, o alerta tá ligado, tá? Se ele fizer esse mais 2, 3 jogos, é rua. Eu falei isso contra o Vasco. Um monte de gente pedindo a cabeça dele contra o Vasco. Eu falei, eu não quero a saída do Zubeldia ainda. Agora, se ele continuar insistindo nos erros que ele cometeu hoje contra o Vasco, falei no dia, por mais 3, 4 jogos, aí é pé na bunda dele. Se eu pedir a demissão do Diniz, que me ajudou a ganhar a Libertadores, eu não vou pedir a demissão do Zubeldia. Falei eu no dia, na live pós-jogo, na qual eu estava transtornado. E mesmo assim eu tive a sabedoria de ponderar e analisar as coisas de maneira, na minha convicção, correta. Mas eu quero saber qual a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. Pô, 20 minutos de vídeo quase. Deixa eu acabar, que senão vira uma live daqui a pouco. Tá? Mas deixa a tua opinião aí, quero saber o que você acha sobre isso. Eu sou extremamente contra a demissão do Zubeldia, mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto.